E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A dopamina é um neurotransmissor responsável por motivação, não é prazer. Muita gente fala que é prazer, mas não é prazer. E o estudo que determinou isso foi bem interessante. Qual que é o do prazer? O do prazer é um conjunto, é um blend de endorfinas endógenas, também um pouco de dopamina, adrenalina, serotonina. Mas dopamina é motivação para duas coisas. Buscar prazer, então ela vem antes do prazer, e principalmente fugir de perigo. Quando a pessoa tem um orgasmo no sexo, quais são os principais hormônios que ela libera ali? Ah, é uma chuva. Inclusive, o artigo mais lido da Journal of Neuroscience foi um artigo que... E aí você imagina como que ele foi feito. Foi um artigo que mapeou as áreas do cérebro de um homem quando ele está tendo um orgasmo. E como é que foi feito? Botaram os caras numa ressonância magnética funcional e eles se masturbaram. Pô, caramba! Que solitário, cara. Eu fico imaginando o cara dentro de uma ressonância. E cara, não é nada demais, cara. E não é nada demais o que acontece no cérebro. Não é nada demais, não. Mas é muito engraçado, né, cara? Imagina o cara da ressonância lá assistindo, né? Não, o cara da ressonância. O cara termina logo essa porra, vai. E o mais louco... Imagina, o cara entra na ressonância, daqui a pouco ele começa lá e o cara, ô, desgraça, viu? Que eu não tenho que fazer pra trabalhar? O que eu não tenho que fazer pra pagar minhas contas? Eu passo o dia inteiro vendo o cara batendo punheta na minha frente. Não, o legal é se ele quiser regaçar o estudo, né? Porque ele fala, anda logo, hein? Tá demorando. Esse negocinho aí, que é isso? Que é isso? Que coisinha mais sem graça, hein? Usa só 2 dedos, porra. Pra quê? Quem você quer enganar? Quem você quer? Essa mão. Faz um disc jockey, mais fácil. Cara, o cara acaba com o sujeito, né? Colocaram no equipamento de ressonância, cara. É o mais lido. E não tem nada demais. É umas áreas que se acendem ali, umas áreas envolvidas com prazer, envolvidas com... Mas por que tem um prazer tão agudo? Tem que haver ali alguma coisa, porque o prazer no momento ali é muito agudo. Há uma liberação muito grande de algum hormônio. Tem. Noradrenalina, dopamina, serotonina, é um blend. Agora deixa eu perguntar uma coisa, antes pra você responder também. Você não acha que, do ponto de vista metodológico, se fosse uma pessoa, o resultado seria diferente da masturbação? Com certeza. É diferente, seria. Porque a intensidade, né? Seria, e tem toque, tem o cheiro, tem outros estímulos, né? Sim, seria diferente. É isso que eu te pergunto. Mas daí é uma limitação do estudo que é difícil contornar, digamos assim. Gostaria de falar com a sua, aí o cara falar com a sua esposa. Aí bota o homem e a mulher dentro da ressonância pra fazer o cara falando, o negócio tá ficando bom aqui, ó. Pra que X-Videos? Eu tenho aqui, ó, o vivo e a cores. E tô vendo dentro do cérebro dele. Tô vendo dentro do cérebro, que desgraça, velho. Ó, ela tá mentindo, ó. A desgraçada tá fingindo aqui. Porque não se acendeu as áreas. Né? Amigo, não quero te acabar com a graça, mas a sua mulher tá fingindo. A mulher viu? finge. Tá aí um modelo de negócio. Vamos inventar um negócio e não tem como vender. escapar. Não tem, acabou. Já é. Mas a dopamina, o intuito foi esse. O intuito foi fazer com que as pessoas entendessem que se você tiver substrato informacional, você consegue ter mais motivação para fazer as coisas. Ou pelo menos tentar ter mais motivação. Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão, ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando... Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer e mostrou que dopamina é igual a motivação, e isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira, ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira, implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho, e ele tinha uma etapa... Olha que interessante, cara. Ele tinha uma etapa... onde o macaquinho, primeiro, ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho, assim, a mamadeira ficava lá, ela vinha escorrendo para cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira. Na mamadeira tinha suco de laranja, o macaquinho adora suco de uva, laranja, eles gostam, os primatas. Primeiro ele ensinou o macaco que tem suco na mamadeira, depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão, ou seja, exercer um trabalho, um esforço, a mamadeira vem. E depois ele ensinou que o botão só é liberado, não adianta ele ficar apertando, o botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Quando a luz está desligada, pode apertar, e o macaquinho não aperta, ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender. Sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. E aí o pesquisador foi perguntar, aonde que aumenta a dopamina? Quando o macaco bebe o suco, quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Porque aí ele conseguia verificar se a dopamina dava prazer quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz.
Mas daí tem algum... Vinha pra ele o seguinte: vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal pra buscar uma recompensa. Você já deu essa aula na Interligas. Era a antecipação do prazer. Exato, eu achei essa frase sensacional. Só que isso tem algumas coisas que a gente pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, galera que está assistindo aí. Primeiro, então a dopamina ela gera motivação, porque quando o macaco vê o suco, os eletrodos estavam implantados no sistema. Quando vê a luz, os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode. Ele vai lá, aperta, quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas está ligado ao suco. Tá ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, exato, exato. Então quando você vê uma pizza no filme, é ali que a sua dopamina explode. Quando você pega o iFood pra pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É, por exemplo, aquelas Faz pessoas todo que... sentido, cara. Entendeu, cara? Você falou, porra, por que eu fiz isso? Já passou o filme, atrasou o motoboy. Você fala, putz, cara. São, agora por exemplo, aquelas pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. E aí você fala pra pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara viu um estímulo discriminativo que... Ele viu o vídeo e fala, puxa, podia treinar. Eu quero treinar. E aí, puf, explode dopamina na cabeça. Aí quando ele já chega aqui, ele fala assim, putz, a vontade já passou. Vou pra casa. Vou tirar uma foto, falar que tá pago e vou pra casa. Mas, ó, primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irado. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, tá lá em casa. Muito bonito, aliás, muito obrigado. Legal. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula, já de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views. Só essa aula de pessoas que reassistem. Porque se você... o título foi genial. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco... Pra que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, para 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por exemplo. É o mecanismo básico de um cassino. Puta que... Talvez merda, eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É 4 vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, meu, o bicho fica louco, assim. Cara, louco. olha como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Né? Então, quando... Por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela estiver disponível. Exatamente. Você olha... Mas agora, se a sua mulher ela pegar e usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouquinho de pele, aí você fala, cara, aquilo é sensual. Uhum. É a diferença do sensual e do vulgar. Né? É a disponibilidade. E a gente vê as pessoas agirem assim, né? Valorizar essa dificuldade, a antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida, né? E tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal, mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta para o basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água, ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta, se ele tiver uma frustração, os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Nossa. Outras áreas do cérebro desligam ele. Caramba. Esse delta entre aonde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Que legal. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada, não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai se frustrar sempre. E ter mais ou menos a ideia de que, cara, pode não dar certo. Pode ser que venha água em vez do suco dessa vez.